Oi gente, eu sou a Delane Marques, aqui do canal Viver Expandindo, e o vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as sementes de oportunidades. O que são as sementes de oportunidade? Eu costumo dizer que é um novo olhar, um olhar positivo sobre todas as coisas. Por quê? Porque nós, ao longo da vida, nós aprendemos que as coisas são ou de um jeito ou de outro, né? Que é o princípio da dualidade. Nós estamos num mundo tridimensional, onde nós aprendemos que existe o certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então nós aprendemos a tudo lançar uma observação, fazer um julgamento, ter um olhar julgador sobre aquilo. E quando a gente começa a trabalhar com novos conceitos, com novas filosofias, com práticas integrativas, a gente começa a se oportunizar, a trazer um olhar diferente sobre todas as coisas. E por que hoje o tema é esse, as sementes de oportunidades? Porque se você estiver me seguindo nos vídeos anteriores, você vai ver que eu falei bastante sobre um evento que a gente estava organizando, que é o Reset. E o Reset, qual era a proposta do Reset? Era juntar um grupo de pessoas que se alinhassem a esse olhar, essa nova abordagem holística, onde a gente cuida do corpo, da mente e do espírito, e a gente pudesse trabalhar de uma forma sequenciada, né? Que foi um fim de semana inteiro, foi um feriado inteiro da Semana Santa, e que foi assim, eu não sei nem descrever do tanto que foi a felicidade, do tanto que foi transformador, não só na vida daquelas pessoas que disseram sim, mas pra gente também, que estava organizando, que estava à frente, e que eu sempre digo que à medida que a gente dá, a gente recebe muito mais, né? Então, foi fantástico trabalhar com aquele grupo de pessoas, a gente se emociona a cada depoimento, a gente se emociona a cada retorno que a gente teve. E por que, Delane, o que é que tem a ver o Reset com as sementes de oportunidade? Primeiro, porque quando a gente decidiu fazer o Reset, ele foi somente o que a gente chama assim de uma intuição. Surgiu diante de uma conversa, um amigo que já faz bastante retiros internacionais, que era o meu parceiro nesse evento, que é uma pessoa que eu adoro, que é o Lavoisier, e ele faz muito evento internacional, e depois que ele tinha chegado no Brasil, ele não tinha tido essa oportunidade ainda. E aí ele comentou comigo, achou que dava super certo a gente trabalhar junto, fazer isso, mas isso foi apenas uma conversa. E eu lembro ainda hoje, eu estava no cinema com uma outra pessoa que também entrou nesse time, que veio compor o time com a gente, que foi a Priscila, e que ela tinha estado durante essa conversa, ele falando sobre retiros internacionais, ele tinha ido conhecer uma praia nos Lençóis Maranhenses, em Atins, e ele disse, aqui daria um retiro lindo e tal, e a gente começou a conversar e ficou como uma conversa. E eu estava no cinema com a Priscila quando eu recebi um convite para um retiro. E aí foi engraçado, eu olhei pra ela e disse, a gente não vai pra esse retiro não, a gente vai fazer o retiro. E foi uma coisa assim espontânea, foi uma coisa mesmo que meio que intuitiva. E aí a gente já ligou pra ele lá no cinema, marcou um vinho, e aí tudo foi acontecendo, né? Sendo que quando a gente projeta uma coisa, a gente sente como é essa intuição, que as pessoas sempre dizem, Delane, mas como é que você aprendeu a seguir essa intuição? Aquele pensamento que traz alegria, vibração para mim naquele momento, para mim eu entendo como uma coisa intuitiva, uma coisa que vai vibrar o meu ser e que eu vou gostar de fazer. Então, naquele momento que eu disse aquilo, eu comecei a rir, comecei a devanear sobre aquilo, como que seria legal ter esse grupo de pessoas em uma praia e fazer esse evento com um grupo no lugar controlado e tal. E aquilo vibrou meu coração. E nós começamos a projetar. Fizemos um primeiro jantar. Nesse jantar a gente colocou no papel tudo que seria ideias para que depois a gente fosse descartar aquilo que faria mais sentido, como um planejamento normal. É um planejamento normal, né? E aí pegamos bastante da experiência que ele já tinha, da expertise que ele já tinha, porque eu nunca tinha feito um evento assim com grupos. Eu trabalho basicamente dentro de consultórios e atendimentos online, né? E já fiz sim grupos, mas assim, aqui dentro de Teresina, né? Que seria o quê? Um evento com 3 horas, é diferente de uma imersão onde as pessoas entram, por exemplo, como foi no Reset, que entraram na quinta-feira e saíram no domingo. É uma outra, eu nunca tinha feito uma coisa nessa magnitude, né? E aí nós
começamos a projetar, né? Começamos a projetar e começaram a acontecer coisas diferentes do planejamento. E aí sim é que a gente começa a olhar e observar se o nosso olhar já está treinado para as sementes de oportunidade. Porque quando a gente tende as coisas darem errado, a primeira coisa que a gente tende logo é se estressar, se desesperar, começar a ficar nervoso, achar que as coisas estão saindo de controle. E o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi nós definimos um lugar para o reset. E nós fizemos o pagamento, mas nós não tínhamos ido no lugar. Porque estava tudo muito corrido. E a gente confiou, explicou o que é que precisava. O rapaz mandou algumas fotos. As fotos eram muito boas, mas não dava pra gente ter uma real percepção do que seria o lugar e tal. De certo que nós fomos, depois que pagamos o sinal. E quando nós chegamos lá, nós paramos assim, ficamos nos olhando. E agora? Onde vai ser o evento? Por quê? Porque o hotel, enquanto hotel, realmente era uma estrutura ótima. Para hospedagem, para hotelaria, eu não posso dizer absolutamente nada. Mas eu acredito que o rapaz nunca tivesse feito um evento, nunca tivesse feito práticas assim meditativas e tudo. E aí eu dizia para ele que ia ter yoga e ele, dá para fazer na beira da piscina, tá? Mas eu não imaginava que na beira da piscina ele não tinha nada coberto, né? E aí você imagina você fazer uma meditação, por exemplo, numa grama muito bonita, né? Ela é até muito confortável, ela é bem fofinha lá, a grama deles e tal. Mas sobre o sol aqui do Piauí, a gente tá na linha do Equador. Então é um calor insuportável. As pessoas que ainda não têm o hábito da meditação, quem tem teria dificuldade, imagina quem não tem fazer uma meditação no sol a pino, né? Aí eu disse, não, acho que você não entendeu. A meditação, a gente precisa de um lugar controlado, um lugar silencioso, um lugar também que tenha cobertura e tal. Aí ele nos sugeriu que a gente contratasse uma tenda. Só o custo da tenda seria R$5.000. E a cada nova sugestão, a cada nova coisa que ia surgindo, nós estávamos em 3, né? Era eu, Lavoisier e a Priscila. Os olhos deles cresciam assim. E assim, eu já tenho mais essa prática de olhar, de ter esse olhar e ficar, não, aqui existem sementes de oportunidade. Claro que eu estava vendo que estava tudo diferente do que a gente tinha programado. Mas eu sabia que ali tinham sementes de oportunidade. Quais eram as sementes que eu ainda não estava observando? E eu ficava sempre lançando essas perguntas para o universo, que isso é uma prática muito legal. Quando você ainda não sabe, pergunte para Deus, pergunte para o seu eu superior, pergunte para o universo ou para como você quiser se relacionar. Eu sempre digo, universo, me mostre quais são as sementes de oportunidade, quais são as coisas que eu ainda não estou conseguindo observar com o meu grau de humanidade, porque eu acredito que existam, né? E por que perguntas? Porque as perguntas, elas são abertas, ela não é sim ou não. Quando eu faço uma pergunta, eu digo, me mostre, eu estou me abrindo a perspectivas e a observações das quais eu ainda não pude vislumbrar. E aí eu sempre lançava, o universo me mostra quais são as sementes de oportunidade, me mostra quais são as sementes de oportunidade. E aí várias sementes se abriram, né? Lugares que eu nunca nem imaginei, a pessoa me ofereceu para fazer o evento, que isso para mim foi muito positivo. Eu digo, gente, existe, quando eu recebi uma proposta, eu digo, faça o evento aqui no meu espaço. Era na casa de uma senhora que vocês não têm noção de como que é aquela casa. E seria tudo muito perfeito. E eu disse, mas é sua casa de morada. E ela, não tem problema, não vou estar aqui. E eu, gente, o universo, ele supre a gente de uma forma que a gente não tá nem esperando, né? Porque eu não esperava esse convite dessa pessoa, que era uma pessoa que eu já conhecia e que durante uma visita ela ficou sabendo e viu a nossa dificuldade e ofereceu a casa dela. Mas aquilo não me trouxe um grau de conforto. E eu observo muito isso. Lembra que quando eu decidi é porque tinha essa alegria dentro de mim? Quando ela me ofereceu a casa, não existia um grau de conforto. E aí eu também jogo a pergunta para o universo. Universo, será que esse meu grau de desconforto não é alguma crença que eu preciso me desvincular? Me mostre qual é a real situação.
me mostre qual a real alternativa. E aí as coisas foram se desenrolando, e quando a gente trouxe isso para a reunião, porque todo mundo viu a casa e todo mundo, não, é perfeito, vai ser maravilhoso, blá, blá, blá. E aquilo não me trazia um grau de conforto. E queriam que a gente desistisse do lugar, que o rapaz devolvesse o dinheiro e desistisse do lugar. E aí foi quando eu sempre perguntando isso pro universo, e na hora da reunião me veio toda a resposta que eu não tinha nem programado. Né? E a resposta foi, você vai vender isso aqui pelo ticket que você já programou, porque se você mudar o lugar, você não vai conseguir vender pelo ticket. E o ticket vai ser suficiente para vocês cobrirem as despesas que vocês têm. Só que isso ainda me fazia permanecer na casa dessa senhora, que era um lugar fabuloso. Mas eu me preocupava muito, porque ali era a casa de morada dela, ela não loca o lugar, ela nunca se abriu a possibilidade de colocar lá a locação, né? Tudo era de primeira linha. Então, assim, se eu tivesse a pessoa da cozinha, por exemplo, danificasse o móvel, eu ia ter um prejuízo absurdo, porque era tudo de alto padrão. E eu sabia que eu não ia ter controle sobre todas as pessoas que entrariam lá, porque muito embora era só para o evento acontecer, as pessoas se hospedariam em outro lugar, mas as pessoas iriam transitar pelaquela casa. E eu não teria esse controle, esse nível de controle. E aí eu me perguntava, universo, será que é porque eu tenho que aprender a soltar e confiar, soltar o controle e tal? E eu só lançava as perguntas e esperava e confiava. E aí o que aconteceu? Um dos lugares que a gente tinha visitado, que tinha feito um valor que a gente não teria como marcar, ele voltou e fez uma proposta pra gente, onde a gente pagaria exatamente o que a gente pagaria para ficar na casa da mulher. E lá eu não teria esse problema de estar controlando as pessoas, porque lá é um lugar aberto. E lá eles já sabem que pode acontecer qualquer problema e o nível de sofisticação não era igual, né? Eu sei, gente, que tudo concorreu, as sementes de oportunidade foram aparecendo. E o reset, ele só aconteceu porque eu percebi que o hotel, em vez de ser um problema, porque realmente era porque não tinha onde acontecer o evento, ele foi a nossa grande cereja de oportunidade. Todos os lugares que nós vendemos, nós abrimos, inclusive quando nós fechamos esse espaço para acontecer o evento, ele tinha local para acomodação e nós tentamos vender. Acontece que todos, sem exceção, os lugares que nós vendemos foi na primeira pousada. As pessoas queriam aquele nível de serviço, queriam aquele nível de acomodação. E por ser aquele nível de serviço, eu pude cobrar um ticket mais alto. E isso foi necessário para que todas as despesas fossem cobertas, porque nós precisamos pagar 2 lugares. Então, eu não teria conseguido se eu tivesse reduzido o meu ticket. E eu não teria conseguido cobrar um ticket tão alto no outro local de acomodação, porque o tipo de acomodação que a gente tinha lá era compartilhada e as pessoas não estavam abertas. E também foi maravilhoso durante a execução do evento, porque foram dias muito intensos. A gente recebia essas pessoas desde o café da manhã até a hora do jantar e a gente dava uma pausa depois do almoço. Mas a gente também precisava daquele tempo onde a gente podia voltar para dentro da gente e se reconectar. E isso só acontecia depois que a gente finalizava depois do jantar e as pessoas voltavam para o outro hotel. Era o momento que a gente podia sentar, relaxar, ver as coisas que a gente precisava refazer. Era um local muito aberto, então tudo que a gente fazia, de certa forma, as pessoas tinham acesso. A gente não tinha um lugar muito um QG assim, que a gente pudesse resguardar. Então foi muito importante que tivessem esses 2 lugares. Entende que às vezes a gente pensa que é um problema e já quer receber o dinheiro de volta e, na verdade, a gente só conseguiu cobrir todas as despesas porque existiu a figura desse hotel e porque ele permitiu que a gente cobrasse um ticket diferenciado pelo nível de serviço que essas acomodações e que o nível de serviço que eles estavam disponíveis. Mas a gente ter esse olhar treinado é uma questão realmente de exercício. Você tem que estar aberto a observar
quando uma coisa está dando errado, ela não está dando errado. A gente que aprendeu que existe o que é certo e o que é errado. A gente tem que começar a treinar o nosso olhar para, não, tudo bem, isso aconteceu. Isso está acontecendo. Quais são as outras possibilidades que eu não estou me conectando? Que o meu aprendizado até agora não tem feito eu observar. E eu estou olhando sobre a vertente do erro. Quais são as vertentes que realmente são de oportunidade? E me abrir a elas. Porque no momento que eu abri a elas, foi o momento que eu saí da pousada, sem questionar nada com o rapaz, disse só, realmente não é, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu não disse nem sim nem não, nem tá certo nem tá errado. Ficou aquele grande vácuo, aquela grande interrogação. E nós saímos procurando outros lugares, visitando outros lugares. E aí foram surgindo, à medida que a gente se abria à nova jornada, ao novo caminhar, apareceu a oportunidade da casa dessa senhora, que foi assim, para mim foi surpreendente e ao mesmo tempo foi dizer, o suporte do universo vai vir de onde você menos espera, confie. O suporte do universo vai vir de onde você menos espera, confie, porque se veio dela, pode vir de outras. E foi o que aconteceu. A pousada que a gente achou que tinha tudo a ver, o custo não dava. E eles que procuraram a gente não fez nada. Eles procuraram a gente, perguntando, vocês já fecharam o evento? A gente não. Pois a gente tem uma contraproposta. E essa outra proposta pra gente foi ok. Foi bom pra gente, foi bom pra economia do local, foi bom para as pessoas que trabalham na equipe com eles, que movimentou essas pessoas, né? Então tudo foi formidável, foram coisas que foram surgindo. Agora poderia ter sido tudo diferente, se a gente tivesse ficado focado, que estava errado, que o rapaz tinha que ter noção, que um evento não era daquele jeito e tarará, quisesse nosso dinheiro e ficasse só discutindo, apontando os erros. Que foi justamente o oposto que a gente fez. E uma coisa muito, 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 muito bacana que aconteceu foi, tudo do reset era novo. Então a gente tinha que estar aberto às coisas que iam acontecendo, a cada momento que ia acontecendo. E como a gente tem esse olhar cuidadoso, era muito legal. À medida que a gente, por exemplo, saía para fazer as compras do reset, eu estava num lugar e alguém me dava uma coisa. Eu estava num outro lugar e alguém me dava uma coisa. Aí teve um momento que ela falou assim, nossa, como você ganha coisa, né? Aí eu disse, não é, menina? Porque eu tenho essa visão de que eu estou sempre aberta ao novo e que eu me abro a todas as possibilidades. E é muito gostoso isso. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para você agora e quando eu comecei o meu dia, eu tinha agendado um atendimento, que é o que vai ser agora, eu vou fazer assim que acabar esse vídeo, e tinha um atendimento grupal para as 5 horas da tarde. E eu sempre digo, coisas boas e extraordinárias sempre acontecem comigo. Coisas boas e extraordinárias sempre acontecem comigo. E à medida que eu estava me arrumando para gravar o vídeo, para receber esse próximo cliente, uma outra cliente que já nem está agendada, eles precisam de um atendimento. Então, eu sempre escuto o tilintar das moedas caindo, né? Eu gosto disso. Eu gosto. E eu tinha acabado de comemorar porque o atendimento grupal... Quando isso aconteceu, eu tinha acabado de receber o pagamento do atendimento grupal, que ainda vai acontecer. E aí eu já estava vibrando, eu digo, o dinheiro sempre vem, o dinheiro é uma excelente companhia e é muito bem-vindo. Então isso é um novo olhar. Essa forma que você trata, imagina, você gosta de chegar na casa de alguém e ser bem recebido? A energia do dinheiro também gosta, né? Você gosta de quando vai acontecer uma coisa, aquilo surpreender essas expectativas? Foi o que aconteceu no Reset. As pessoas chegavam pra gente assim, nossa, eu imaginava que ia ser bom, mas eu não imaginava que eu ia ser tão mimada. Eu não imaginava que eu ia ser tão bem cuidada. E a gente dizia, mas não tá sendo bom? Ela disse, eu nem sabia nem que eu merecia. Eu digo, pois se abra a esse novo tipo de merecimento. E essa era a proposta do Reset. A gente sabia que as pessoas tinham um nível de expectativa e elas receberam aqui. Por isso que foi tão mágico, porque como elas tinham um nível de expectativa que já era alto, porque o nosso ticket era alto, elas foram esperando que receber um serviço de altíssima qualidade. Mas no final, a gente recebeu depoimentos assim, de pessoas que se hospedam, por exemplo, no Copacabana Palace. Eu disse, eu sou cliente do Copacabana Palace, mas eu confesso
que eu senti um nível de cuidado, um nível de sofisticação que não deixa a desejar. E eu, gente, eu não tinha nem noção que a gente estava oferecendo isso. Mas isso aquecia o nosso coração. E a gente sabia que todo momento a gente dizia, a gente está entregando o melhor, a gente vai entregar o melhor. Eu lembro que quando a gente estava selecionando a louça, eu recebi uma proposta de uma loja que estava fechando e que na hora que a minha mãe viu, ela disse, ai, a louça é sua cara, e a cara do evento. E eu disse, gente, isso aqui nem tá programado. Mas eu acho que essas pessoas merecem. E engraçado que elas olhavam para a louça e a louça era muito linda. Tinha assim uma vibe muito natural, estucando, e todo mundo, gente, olha que louça linda. Parecia que elas sentiam exatamente aquilo que tinha sido pensado em cada momento, né? Então, por que eu quis compartilhar hoje isso com você? Para que você comece a treinar esse novo olhar na sua vida. Quando uma coisa não estiver dando tão certo quanto foi programado, lance essa pergunta. Universo, Deus, chame fonte inesgotável, como você gosta de conversar. E diga, me mostre quais são as sementes de oportunidade. E não fique, cadê? Não. Lance a pergunta e solta. Aguarda que no momento certo, ela vai vir. Lembra que a semente de oportunidade eu perguntava e foi na hora, e eu não tinha resposta. Na hora da reunião veio uma pergunta, né, do meu sócio e a resposta veio exatamente a que tinha que ser. E que eu não estava programada, que era justamente com relação ao ticket. E aquilo ali, ele acalmou o coração dele, que disse, tudo bem, não vamos desmanchar. Ele foi que deu a resposta, não fui eu. Na verdade, foi eu. Eu apenas respondi a pergunta. E a pergunta era tudo que a gente precisava, porque era o ticket que a gente precisava. E a gente só teve a ciência disso quando foi fechar todas as despesas, que foi pagar, que foi ver o que deu lucro, o que não deu, como que foi tudo. E a gente só chegou nesse número que a gente realmente precisava porque a gente não desfez o hotel, que parecia, ao olhar humano, ser o problema. E na verdade, foi a oportunidade, era a oportunidade. Aos olhos humanos, aquilo que parece um problema, se você se abrir, se você estiver aberto às sementes de oportunidade, você vai ver que elas realmente vão aparecendo. E aí, se você tá querendo se abrir a esse novo conceito, fica aguardando, vem novos vídeos por aí. Eu queria ter feito esse compartilhando como foi o reset, porque realmente foram dias mágicos, transformadores. Eu ainda hoje me emociono olhando os depoimentos, ouvindo o que as pessoas escrevem pra gente. E aquilo acalmou, aqueceu, não é acalmou, aqueceu muito a minha alma. Já me deu um gás novo para a gente fazer novos movimentos e já me deu um gás novo para que eu pudesse, por exemplo, fazer um curso, como eu vou fazer agora a nível internacional, para trazer coisas melhores. Agora eu vou fazer um curso com aquele físico quântico, Amit Guzman, e para mim vão ser um curso de 12 dias que vão mudar, com certeza, ainda mais a minha trajetória, porque eu estou aberta a isso e quero trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você gostou desse conteúdo e se você quer que esse nível de conteúdo chegue ao maior número de pessoas, compartilha esse vídeo, deixa o teu like, manda isso para quem precisa ouvir, para quem precisa ter esse olhar mais expandido, esse olhar mais positivo perante a vida. Porque quando você deixa o seu like, quando você compartilha, é uma forma que o algoritmo entende que esse vídeo é relevante e ele começa a mandar isso para mais pessoas. E o nosso interesse é esse, é que mais e mais pessoas se conectem com esse nível de conteúdo e tenham as suas vidas transformadas. Porque pra gente aquilo que é mais importante é viver expandindo.